Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana da Serra da Canastra. Estou gravando mais esse vídeo aí nesse período de pandemia, de epidemia que nós estamos vivendo. Antes de qualquer coisa, quero deixar muito claro a minha saudade para com os irmãos, o quanto tem feito falta os cultos para mim, para minha família e para o ministério, para a obra que Deus colocou sobre nós. Eu quero falar rapidamente, e se possível, eu não quero falar só hoje, eu quero falar mais vezes. Todos têm feito lives aí, né? O pastor Mário, Sérgio, eu sempre estou postando aí no grupo, e tantos outros pastores, igrejas fazendo lives, cultos online, e eu tenho procurado ficar mais calado, mais quieto, esperando em Deus, em oração, aguardando o tempo de Deus, por entender o propósito de Deus em tudo isso. Como eu falei no primeiro vídeo que eu já tinha feito, o primeiro propósito de Deus em tudo isso a gente vê que é mostrar que Ele é Deus, que a palavra dele se cumpre, mesmo aqueles que sempre se debocharam da palavra de Deus, agora tem que se curvar diante da verdade que se cumpre. A segunda coisa é para que se manifeste o anticristo e Cristo possa voltar para retornar para buscar a sua igreja, os seus filhos, aqueles pecadores que se arrependeram, se curvaram perante a gloriosa palavra de Deus. Também deixei muito claro que essa epidemia tem um propósito ímpar de chamar os pecadores ao arrependimento. Não só os pecadores, os ímpios, que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas também os próprios crentes que estão dentro das igrejas, vivendo uma vida relaxada, vivendo uma vida desorganizada, desregrada, uma vida sem buscar a presença de Deus. E eu tenho plena convicção que muitos destes, sejam cristãos ou não, neste problema, neste período de epidemia, passaram assim a orar mais, a ler mais a Bíblia, a desejar um pouco mais respostas divinas, e o motivo pelo qual eu estou aqui é justamente compartilhar um trecho da palavra de Deus para nós refletirmos. Essa palavra é para aqueles que querem, para aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus em tempos de dificuldades. Esta palavra, na verdade, é o versículo predileto que eu tenho no meu coração, que é Salmo 25, versículo 14. Na versão Bíblia Revista e Atualizada, a ARA, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Gosto muito desse texto, muito deste versículo. Desde criança sempre me chamou muita atenção este versículo, porque fala da intimidade de Deus, fala da aliança de Deus, fala do temor a Deus. Intimidade, como a gente bem sabe, são segredos. Em outra versão, diz que os segredos do Senhor, Deus mostra, Deus ilumina, Deus revela, Deus esclarece, Deus acalenta os corações dos seus servos, mostrando os seus segredos. E nós sabemos que tudo que está acontecendo, epidemias, pandemias, fomes, guerras, injustiças, tudo isso é segredo que foi revelado nas Escrituras. Basta nós lermos Mateus 24, Tessalonicenses, Apocalipse e muitos outros textos mais. Mas essa intimidade Deus revela somente àqueles que o temem. Que temem? Como temem? É ter medo de Deus? Não. Temor de Deus
é amar, é respeitar, é reconhecer, é desejar, é buscar. Por isso a Bíblia diz: invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. E a promessa é: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, quando nós invocamos, quando nós clamamos, Deus nos mostra coisas grandiosas, coisas que a maioria dos seres humanos não vão entender. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. E todos esses acontecimentos são uma preparação para a manifestação do anticristo e logo depois a manifestação de Cristo na terra, através do arrebatamento, arrebatando a sua igreja. E depois disso virá o julgamento final. Ou seja, você tem a oportunidade hoje, aqui, agora, de se arrepender dos seus pecados, de se voltar para Deus, de conhecer a Deus, de abandonar suas falhas, seus pecados, porque Deus não quer saber quantos pecados você cometeu hoje, ontem e toda a sua vida. Deus quer saber se você se arrepende. Pior do que pecar é viver no pecado. Meus irmãos, neste texto diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que o buscam. Eu costumo dizer, qual é a diferença de quem está numa igreja evangélica que prega a palavra da verdade e uma pessoa que está fora da igreja? A única diferença é que quem está fora da igreja é um pecador que não reconhece que precisa de um Salvador. E quem está na igreja é também um pecador falho, mas que, por suas fraquezas e humildade, reconhece a necessidade de um Salvador. Me lembro, quando eu leio este versículo, me lembro quando criança, quando eu queria ter um pouco de intimidade, de liberdade com Deus, e eu tinha duas atitudes. Ou eu ia para dentro do guarda-roupa, eu era bem criança, escondia dentro do guarda-roupa e ficava ali escondidinho, caladinho, orando, buscando a Deus, e eu sentia a presença de Deus ali, sentia muita presença de Deus ali. Ou então, se eu tivesse feito alguma arte, alguma bagunça, né, eu às vezes fugia de casa, eu andava pelas ruas, mas em oração, chorando, arrependido, e Deus falava comigo: volte para casa, lá é sua casa, lá é seu lugar. Ou seja, quando nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a Deus, Deus se revela a nós com intimidade. Deus revela os seus segredos, Deus revela a sua palavra, Deus ilumina o seu querer, o seu anseio. Por isso diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, neste texto de Salmo 25:14 também enche o meu coração, porque o restante do versículo diz que não somente a intimidade, os segredos de Deus são revelados àqueles que o temem, mas também estes que o temem o buscam, o amam, mas também nos deixa bem claro que é a estes que Deus revelará a sua aliança. E a aliança, meus irmãos, tirando aqui a minha aliança de casamento, nós aprendemos uma lição muito grande com a aliança. A aliança, se você observar ela aqui, você não conseguirá distinguir o começo e o fim dela. Porque, na verdade, a verdadeira aliança, ela não tem fim. O começo nós desconhecemos, porque a Bíblia diz que com amor eterno eu te amei. Deus nos amou com amor eterno. Ou seja, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus
te escolheu, nos escolheu para entender o evangelho da verdade, que é poder para a salvação. E o fim dela, meus irmãos, nós sabemos que não tem fim, porque a morte para o cristão é apenas uma porta de passagem para a eternidade com Deus. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma aliança sem fim. Uma aliança inquebrável. Uma aliança conquistada na cruz do Calvário. Uma aliança que nos traz segurança na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na morte, na vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta é a nossa palavra, irmãos. O nosso descanso está na aliança de Deus. O nosso descanso está na segurança em Deus. A nossa confiança está em Deus. Hoje, aqui, agora, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Cristo Jesus. Porque se você de fato e de verdade está entendendo o que eu estou dizendo, já é um sinal de que Ele se entregou a você, de que Ele te aceitou. E se Ele te aceitou, agora você precisa aceitá-lo. Ou melhor, você irá aceitá-lo, porque não tem como negar tamanho amor provado numa cruz do Calvário, onde Jesus morreu para te salvar, para te dar vida e vida em abundância, para te dar vida de libertação, de cura, de transformação, para você e para sua família. Em tempo de caos, de pandemias, epidemias, brigas políticas, uns têm soluções, cada um tem suas soluções, mas na verdade, meus irmãos, a solução é Jesus. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram e ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Tudo novo, diferente. Deus não quer que você viva em pânico. Deus não quer que você viva isolado. Deus quer que simplesmente você viva confiante. Que se o Senhor não abençoar a sua casa, se Deus não vigiar a sua vida, em vão você abençoa. Em vão você vigia. Deus, o nosso Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está sempre pronto, socorro bem presente nas tribulações. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesta noite. Guarde este versículo, meu versículo predileto, Salmo 25:14. A intimidade, os segredos do Senhor Deus é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E meus irmãos, quem conhece a aliança de Deus não se desespera, não se exaspera, não entra em pânico, não adoece por medo, por ansiedade, mas descansa no Senhor, descansa na sua palavra, descansa, porque tudo isso irá passar, irmãos, tudo isso. Mas a pergunta é, como você sairá de tudo isso? Mais crente, mais firme, com mais fé? Ore mais, busque mais, confie mais em Deus. Esse é o recado que eu quero deixar para a Igreja Presbiteriana de São Roque de Minas, na Serra da Canastra. Eu, como líder, como pastor, responsável pela igreja, tenho orado, tenho buscado, tenho conclamado os irmãos a orarem comigo e por mim durante as madrugadas, mas eu tenho, acima de tudo, conclamado os irmãos a confiarem na soberania de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade, a dependência de cada um daqueles que me ouvem nessa noite.
Quero te pedir que o Senhor se revele com intimidade, com segredo, revele, ilumine a sua glória, ilumine a sua palavra, manifeste a sua glória na vida destes. Deus, coloco nas tuas mãos a nossa igreja, a nossa família, coloco nas tuas mãos a nossa cidade de São Roque de Minas, coloco nas tuas mãos os necessitados, os presos, os enfermos, os doentes, coloco nas tuas mãos os desesperados, coloco nas tuas mãos, ó Deus, o nosso estado, coloco nas tuas mãos o nosso país, coloco nas tuas mãos este mundo tenebroso que necessita, que carece da sua misericórdia. Coloco nas tuas mãos o conselho da Igreja Presbiteriana Sede em Piuí, que o Senhor abençoe a todos nós, ó Pai. Acalme a cada coração. Repreenda essa doença, repreenda, ó Deus, essa epidemia, por mais que nós saibamos que o Senhor tem propósitos nelas, mas nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do seu povo que chama pelo teu nome nestes momentos difíceis na terra. Em nome de Jesus Cristo, conceda-nos não somente uma noite, mas uma semana, ó Deus, um fim de semana e uma semana gloriosa, um mês glorioso de fé, de vitória, de experiências reais e verdadeiras com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada vida que está ouvindo este áudio. Assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, só para deixar claro, estamos também de quarentena, estamos aqui na igreja, na cidade de São Roque de Minas, todos esses dias, à disposição dos irmãos. Estamos tentando evitar alguns contatos, mas aqueles que necessitam de visita, eu tenho visitado, temos ajudado. Olha, não vou citar aqui o que ou como, mas a Igreja Presbiteriana na Serra da Canastra tem ajudado muitas famílias. A Igreja Sede lá em Piuí tem ajudado muitas famílias. E eu peço aos irmãos que continuem orando, contribuindo com aquilo que lhe é possível e confiando no Senhor, que esse tempo de calamidade vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Em nome de Jesus.